Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um simpósio do Grupo de Estudos de Direito do Trabalho na Atualidade. Meu nome é Paulo Eduardo, sou professor aí da FDSM, sou coordenador do grupo e tenho a satisfação de estar aqui com alguns integrantes do grupo que vão fazer uma apresentação hoje do simpósio que tem como tema Vacina do Covid-19 na relação de emprego. Obrigação do empregador ou dever do empregado? A recusa do empregado em tomar a vacina pode configurar justa causa para demissão? Então, a questão toda se insere no âmbito do direito do trabalho e, na verdade, da intimidade do trabalhador. Na verdade, existe aí um contraponto entre a responsabilidade do empregador e zelar pelo meio ambiente de trabalho, cuidar do meio ambiente de trabalho, e a vontade do empregado ou a sua opção de tomar ou não a vacina. Então, é uma temática bastante atual, nós estamos discutindo isso nos dias de hoje, no direito e no processo do trabalho, e por isso que o grupo de estudos resolveu por bem discutir essa matéria aqui no simpósio com vocês. Espero que todos gostem, vamos fazer a apresentação e, ao final, caso vocês tenham alguma questão, a gente responde as perguntas que eventualmente existirem. Então, eu, mais uma vez, desejando boa tarde para todos e esperando que vocês gostem do nosso simpósio, vou passar a palavra para a professora Amanda Eiras Teste, que é uma integrante do grupo e uma, como é que eu diria, mais do que uma integrante, ela é uma coordenadora do grupo e que vai começar a nossa exposição. Amanda é advogada, mestre em Direito Constitucional aí pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e doutoranda pela Universidade de São Paulo. Então, Amanda, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Tamires, projeta o slide, por favor. Professor Paulo, agradeço as palavras e vamos apresentar para vocês esse tema tão atual e necessário. Então, gente, antes da gente adentrar propriamente ao tema da vacinação, se ela é obrigatória ou não, eu quero fazer uma breve, rápida introdução para a gente apresentar os principais pontos desse caminho que estamos percorrendo, desse caminho pandêmico, para falar, né, como chegamos até aqui e por que estamos aqui. Então, eu inicio minha fala, lembrando do dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 como uma doença pandêmica, que foi em 11 de março de 2020. De lá para cá, os estados, os países, enfim, adotaram medidas, políticas públicas a fim de combater a proliferação desse vírus. E a primeira delas, obviamente, foi o lockdown. O direito do trabalho é um ramo do direito muito dinâmico e que ele está presente sempre quando a gente fala em alteração social, em relação social. Se a gente buscar ali análises de períodos históricos, de movimentos sociais, a gente percebe o direito do trabalho presente ainda de uma forma muito sucinta ou discreta. E nessa situação, obviamente, ele não se fez presente. Basta a gente analisar as medidas provisórias que foram editadas pelo presidente da República, que atingiram as relações de trabalho, as relações de emprego, seja suspendendo, seja reduzindo jornada, reduzindo o salário. Então, a relação de trabalho ela foi diretamente afetada por esse período pandêmico, por essa declaração de pandemia. E o que aconteceu com esse lockdown? De repente, as empresas precisaram fechar as suas portas e migrar aqueles trabalhadores para o sistema home office, retirá-los do sistema presencial e passá-los para o sistema home office. Mas isso gerou uma lacuna muito grande, por quê? Foi repentino. Então, questões atinentes a essa mudança não foram esclarecidas. Como, por exemplo, o empregado poderia trazer as ferramentas de trabalho para sua casa para poder trabalhar? Questões de ergonomia, né? Mesa, cadeira, de acordo com a NR17, tão importantes
relações que as pessoas trabalham sentadas o tempo todo, eles poderiam. A internet, que obviamente precisaria ter uma conexão, uma velocidade maior, devido ao fato de que a família toda estaria trabalhando em sistema home office, o empregador ajudaria, né, custearia uma parte do pagamento dessa internet, ou até mesmo da energia elétrica. Então, foram lacunas que não foram esclarecidas até hoje. E, portanto, os trabalhadores se viraram como podiam. E, obviamente, quando a gente fala de sobrecarga, né, de home office, a gente fala de sobrecarga nesse período. Principalmente quando a gente se lembra das mulheres. Vivemos em um país patriarcal, uma sociedade machista, onde as mulheres ainda desenvolvem grande parte das tarefas de cuidado. Essas mulheres que tinham uma rede de apoio, de empregadas, babás, escolas, se sentiram o quê? Sozinhas, porque essa rede de apoio foi quebrada, porque as suas empregadas também precisaram entrar em isolamento nas suas residências. E aí essas mulheres que tinham essa rede de apoio precisaram o quê? Trabalhar dentro de casa, no seu labor convencional, né, que era aquele que elas trabalhavam lá na empresa, precisaram desenvolver integralmente as tarefas domésticas e também precisaram ajudar no desenvolvimento da educação escolar dos seus filhos, que também migraram para a residência em modalidade de ensino EAD. E aí, a gente se depara com outra dificuldade do home office, porque quantas casas a gente conhece que tem 3, 4 notebooks, de modo que cada um possa usar? Então, a gente chega até mesmo nas questões da dificuldade das ferramentas de trabalho, que, como eu disse, essa lacuna não foi preenchida até hoje. Se de um lado a gente tem o excesso de trabalho dessas pessoas, a sobrecarga dessas mulheres na tarefa doméstica, nas tarefas de cuidado, do outro lado a gente tem o alto índice de desemprego. Muitas empresas, elas não conseguiram sobreviver a essa pandemia, baixaram as portas e mandaram funcionários embora. É claro que esses funcionários receberam seguro-desemprego, é claro que esses funcionários, após, podem ou não ter recebido o auxílio emergencial, vai depender ali do quadro de cada um, mas a gente sabe que isso não é suficiente para retirar a vulnerabilidade desses desempregados ou retirá-los de situações indignas de trabalho que eles acabam se submetendo diante da necessidade de trabalho. Hoje eu peguei um índice do IBGE que mostrou para a gente que em novembro, 14,2% dos brasileiros estavam desempregados. Foi o maior índice detectado até então. 14 milhões de pessoas desempregadas. Mas, se de um lado a gente tem o excesso de trabalho para algumas pessoas, do outro lado a gente tem o desemprego. Mas a tríade, ela se completa com o número exorbitante de mortes que acontecem. Os dados de ontem, né, do período de 24 horas, de 23 para 24 de março, mostram para a gente que houve 2.244 mortes por infecção de coronavírus, 90.504 novos casos nesse período de 24 horas. Então, nesse meio tempo em que estava acontecendo tudo isso, os países se uniam em um único objetivo, que era desenvolver essa vacina, a fim de combater esse coronavírus, ou pelo menos fazer com que ele chegasse de uma forma mais leve nas pessoas e não matasse, não levasse ninguém a óbito. Mas, nesse momento, quando a gente traz a vacinação do Covid para as relações de trabalho, a gente tem aí uma colisão. Porque, de um lado, o empregador ele tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável, é um dever do empregador. De outro lado, nós temos o empregado que tem a sua liberdade, o direito fundamental à liberdade de querer vacinar ou não. E a Convenção 155 da OIT, no seu artigo 19, a linha A, fala que é a obrigação do empregado cooperar com os deveres do empregador. Então, nesse caso, o empregado seria obrigado a cooperar com a manutenção do ambiente de trabalho saudável. E como fica o seu direito fundamental em relação a isso? Ele se sobrepõe a esse dever? Ele não se sobrepõe? Como a gente deve balancear essas relações? Então, essas questões, elas serão respondidas pelos próximos expositores. E aí eu passo agora a palavra para a Tamires e para o Léo, que vão continuar. Obrigada. O microfone está fechado, Tamires. Desculpa, professor Paulo. Bom, retornando então, desculpa. Então, mais uma vez, boa tarde a todos.
todas que estão nos assistindo. Boa tarde, meus colegas de grupo. Boa tarde, professor Paulo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando de mais um simpósio e de um tema, né, tão eminente, tão presente nas discussões, né, do dia a dia nosso agora. Então, eu vou incumbido, né, a mim e ao Léo, trazer para vocês a Gente, a gente está nas ADIs e no agravo Tamires, extraordinário. Está travando. Por favor, repete tudo de novo, porque não deu para ouvir nada que você está falando. Então, fala devagar e está travando. Está falhando agora muito, tá professor? Melhor. Conseguiram? Conseguiram entender alguma coisa da minha fala ou não? Não. Certo. Então, peço desculpas, a minha internet deve estar oscilando muito. Estou tentando posicionar aqui melhor o notebook para ver se melhora. Agora está legal, pode começar. Perfeito. Então, foi incumbido a mim e ao Leonardo trazer para vocês a posição do STF quanto à vacinação compulsória. Bom, no dia 6 de fevereiro de 2020, houve a publicação da Lei 13.979. O artigo 3º, inciso 3, a linha D desse dispositivo, lhe traz que, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, existe a possibilidade de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. O parágrafo 4º desse mesmo artigo traz que as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento de medidas previstas nesse artigo e o descumprimento delas acarretará a responsabilização nos termos da lei. Bom, diante desse dispositivo específico, houve a interposição de ações diretas de inconstitucionalidade, de número 6.586 e 6.587, que traz, né, a violação de dispositivos constitucionais, principalmente no que tange à recusa da imunização por convicções filosóficas e religiosas. A vacinação compulsória, ela também foi objeto de um agravo em recurso extraordinário, recorrente de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra os pais de uma criança, que é atualmente com 5 anos de idade, para obrigá-los a regularizar a vacinação do seu filho, tendo em vista que adeptos da filosofia vegana e contrários a intervenções médicas incisivas, eles deixavam de cumprir o caderno de vacinação. Em sessão ocorrida em dezembro de 2020, Tamires, está muito complicado, viu? Que, embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão em manter suas convicções filosóficas e religiosas, morais, existenciais, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos individuais, podendo o Estado, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo que contra sua vontade. Não são legítimas, dessa forma, escolhas individuais que atentem contra os direitos de terceiros, sendo a vacinação em massa responsável pela erradicação de uma série de doenças. O ministro Barroso, ele também traz que, ainda ser constitucional a administração obrigatória de vacina, desde que o imunizante ele seja devidamente registrado pelo órgão de vigilância sanitária, bem como incluído no Plano Nacional de Vacinação. Por sua vez, o ministro Lewandowski, que é o relator das ações diretas de inconstitucionalidade, ele traz no seu voto que a obrigatoriedade da vacinação prevista na Lei 13.979, ela é legítima desde que não haja imposição em
relação à integridade física, a obrigatoriedade da vacinação, ela ainda seria, na verdade, um meio menos restritivo de direitos do que outras medidas mais dramáticas, como, por exemplo, o isolamento social que estamos vivendo. Então, foi decidido, acompanhando, né, o voto dos 2 relatores, o STF, no plenário, resolveu que o Estado ele pode sim impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei, como multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrículas em escolas, mas que não é possível uma imunização forçada. Bom, pessoal, eu passo a palavra agora para o Leonardo, que vai tratar com vocês de uma forma mais aprofundada os principais fundamentos dos ministros que acompanharam os votos dos relatores. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou o Leonardo, sou egresso aí da casa, formei agora na turma de 2020, e eu vou tratar um pouquinho com vocês dos argumentos utilizados pelos ministros na decisão que torna compulsória a vacinação contra a Covid. Bom, os principais argumentos apontados por eles na ADI foi quanto à recusa em vacinar os filhos. Dentre os variados argumentos utilizados pelos ministros, em concordância com o voto do relator na ADI, vale destacar que a recusa em vacinar os filhos e a liberdade, a crença religiosa dos pais, ela não pode ser imposta às crianças, pois o poder familiar ele não existe como um direito ilimitado para dirigir o direito dos filhos, mas sim para proteger as crianças contra os riscos decorrentes da vulnerabilidade em que se encontra durante a infância e a adolescência. Com isso, nessa decisão, para as crianças, no caso, podem ocorrer restrições, como, por exemplo, a restrição ao direito de matricular o filho numa escola pública. Bom, a vacinação ela é uma obrigação dupla, porque na ADI, os ministros eles entenderam que, ao mesmo tempo que o cidadão ele tem o dever de tomar a vacina, o Estado também tem o dever de fornecer ela de forma gratuita, desde que aprovado pelos órgãos de segurança, como é o caso da Anvisa. Então, a vacinação ela somente será considerada compulsória desde que fornecida de forma gratuita, como está ocorrendo na atualidade. Pode passar para mim, por favor, Thamis? A obrigatoriedade é diferente de falar de vacinação forçada. Na decisão dos ministros, eles entenderam que a obrigatoriedade em tomar a vacina não significa que a pessoa vai ser forçada a tomar a vacina. O que eu quero dizer com isso? Existe o direito constitucional da liberdade do indivíduo. E o Estado, ele não pode coagir, pegar a pessoa e falar, você vai tomar a vacina. A pessoa, a partir a gente tem que respeitar um rol de princípios constitucionais e a pessoa, ela tem a opção de recusar-se ou não em tomar aquela vacina. No entanto, o Estado, os municípios, a União, ela pode impor restrições àquelas pessoas que se recusaram a tomar a vacinação, como restrição à locomoção em espaços públicos ou até prestação de determinados serviços. Pode passar para mim mais uma vez, Tamiris, por favor. A decisão do Supremo Tribunal, ela trata da vacinação em rebanho. Ela demonstra um meio alternativo de redução da mortalidade do vírus pandêmico, conhecido como imunidade em rebanho, na qual o ministro Lewandowski, ele consigna a importância da vacinação obrigatória em seu voto como meio de intervenção altamente eficaz, onde haveria uma redução significativa de agentes causadores de enfermidades. A imunidade em rebanho, ela pode ser definida como uma forma
de proteção indireta contra doenças infecciosas e ocorre quando determinado percentual da população se torna imune a uma infecção. O que demonstra benefícios da aplicação da vacina até por pessoas que não receberam, pois o efeito ele ocorre de modo indireto. Não são legítimas, portanto, as escolhas individuais que atentam contra direitos de terceiros, sendo a vacinação, em massa, um meio responsável pela erradicação de uma série de doenças, mas se faz necessário imunizar uma parcela significativa da população a fim de atingir essa chamada imunidade em rebanho. Ou seja, a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação, dada nessa ADI, ela determina que tem que ter um meio de restringir direitos para as pessoas, porque a própria vacinação ali em rebanho, ela, apesar de ser um meio de intervenção do Estado, ela é menos agressiva do que a quarentena agora que a gente está vivendo, né? Essa limitação do direito de ir e vir. Porque uma vez que uma parcela significativa da população ela esteja imune já ao vírus, a probabilidade de diminuir essa doença e erradicar a pandemia, ela se torna altamente eficaz. Alguns ministros, como o Gilmar Mendes, Aurélio e a Carmen Lúcia, defendem a tese quanto à solidariedade como um princípio que rege a sociedade, onde direitos individuais eles não podem se sobrepor ao interesse público. Apesar do indivíduo ter o direito de expor sua vida em risco, ainda que implique a sua morte, esse direito não deve ser considerado quando a vida do sujeito pode colocar em risco a vida de toda uma sociedade. Nesse sentido, a Rosa Weber também delimita uma imposição de restrições recorrentes à recusa da aplicação da vacina como medidas legais para a proteção da saúde e a vida diante de um cenário pandêmico gerador de riscos à vida de todo um povo. E, para finalizar a minha fala, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que, ele ressalta, na verdade, que a realização da vacinação compulsória ele é um dever do Estado quanto ao fornecimento, ao mesmo tempo que é um dever do cidadão em se vacinar. Então, essa imunização em rebanho, ela só é possível se o Estado conseguir fornecer uma quantidade significativa para imunizar a população e a população em si tomar a iniciativa de que isso é necessário para acabar com a pandemia. Essa é a minha fala. Muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Coutinho, sou aluna aqui do 9º período da faculdade, e agora dando continuidade sobre essa análise quanto à vacinação obrigatória, mas mais voltada para as relações trabalhistas, temos que o Ministério Público do Trabalho emitiu um guia técnico sobre a vacinação do Covid-19, o qual prevê a possibilidade de um empregado ser demitido por justa causa se houver a recusação em vacinar, pois, para o respectivo órgão, tal atitude será caracterizada como um ato de indisciplina ou de insubordinação, inclusive como um ato faltoso do empregado por recusar de forma injustificada as instruções pedidas pelo empregador. Por outro lado, ressalta-se que, se for clinicamente justificado como uma alergia, uma sensibilidade, dentre outros motivos, o empregador deve adotar outras medidas, como o teletrabalho ou o home office, que foi bastante discutido, ou a adoção de equipamentos eficazes para a proteção dos trabalhadores. Contudo, a premissa nossa de hoje é que, se for uma recusa injustificada, que é um conceito de caráter totalmente subjetivo, pode ensejar a justa causa como última ratio, ou seja, como último recurso, última medida. Isso quer dizer que o empregador, preferencialmente, ele deve tentar outras medidas, mas, caso não seja possível, o Ministério Público do Trabalho diz que deverá ocorrer a justa causa. Mas, inicialmente, vale ressaltar que essa modalidade é uma providência grave, pois, ao final do contrato de trabalho, o empregado não levanta o FGTS, não recebe seguro-desemprego, além de outras parcelas trabalhistas importantes,
como o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, 13º e férias proporcionais. Diante disso, estamos diante também, né, diferente da justa causa, sem que terá todos esses direitos citados. Portanto, são duas formas de extinção do contrato de trabalho inversas, que podem ser analisadas com cautela, pois uma você sai, né, com um montante, aí, com dinheiro para se sobreviver por um tempo, e a outra não. A título de exemplo, temos um empregado que trabalhou durante anos numa empresa e que ele tenha, por uma estimativa hipotética, R$40 mil acumulados de FGTS. E ele se recusar a vacinar, além dele perder o emprego, ele não teria a possibilidade, né, de levantar esse valor, inclusive não teria o direito da multa de 40%, que daria um importe de 16 mil. Ou seja, era uma ajuda muito grande, né, principalmente no atual momento que estamos vivendo, com 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, e com poucas vagas no mercado. Diante disso, temos que analisar tal situação conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, de acordo com o desembargador Jorge Souto Maior, se a recusa da vacinação pode gerar uma justa causa, estamos diante de uma forma coercitivamente irresistível, já que temos a supressão de direitos importantes aos trabalhadores. Logo, essa demissão se distancia de diversos fundamentos e princípios norteadores dos direitos trabalhistas. Contudo, temos que analisar, por outro lado, o empregador que preza pelo ambiente saudável, seguro e sadio, bem como zela pela solidariedade à sociedade de modo global, que sofre, né, com milhões de infectados e mortos. Assim, por uma política interna ou por um espírito de cooperação, após tentar outras medidas, mas que se tornarem frutíferas ou inviável, entende-se que caberia o desligamento do empregado, já que esse pode colocar em risco os demais colegas, tal como é pertinente a demissão de um trabalhador que é imprudente ou negligente às normas de saúde e segurança, porque coloca em risco a sua vida e as demais. Assim, né, caso não tenha outra alternativa, seria cabível a demissão, mas sem justa causa, inclusive com fundamento no poder diretivo do empregador, e também por um dever constitucional, né, o qual ele tem de reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e higiene. Portanto, verifica-se que a demissão por justa causa, além de desproporcional, é uma medida grave e que tão somente será cometida ao trabalhador seletista. E por que eu digo isso? Porque essa medida extrema muito provavelmente não acontecerá em outros âmbitos fora do mercado. Aliás, nem sequer há essa discussão como estamos hoje, como, por exemplo, um advogado que não pode adentrar nos fóruns ou acompanhar seu cliente, um magistrado que perderá seu cargo, ou um empresário que não pode adentrar em sua empresa, dentre outros exemplos. Então, por que somente a classe trabalhadora, né? Agora, para dar continuidade nessa fala, passo a palavra para a Gisele. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Maciel, aluna do 9º período, e eu vou dar continuidade à fala da minha colega Bianca. A gente pode verificar que a demissão por justa causa oprime diretamente a classe trabalhadora, por intermédio de uma percepção do mundo autoritária, enquanto, na verdade, os trabalhadores deveriam ser tratados como os demais cidadãos. Conforme ressaltado pelo desembargador Jorge Souto Maior, se hoje discutimos os efeitos da resistência à vacinação, é porque não tivemos e ainda não temos campanha pública e efetiva de esclarecimento sobre a importância da vacina. Os trabalhadores devem ser necessariamente tratados como os demais cidadãos, e as eventuais sanções que se estabeleçam em lei pela recusa à vacinação devem atingir a todos igualmente. Assim, a justa causa para o empregado que se recusa a vacinar só teria sentido em um contexto regulatório. O que significa? Em que um político que não se vacinasse perdesse o mandato, o magistrado que não se vacinasse perdesse o cargo, o empresário que não se vacinasse perdesse o direito de adentrar a sua empresa e o consumidor que não se vacinasse fosse proibido de frequentar locais de comércio onde os trabalhadores estivessem vacinados e assim por diante. Do contrário, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, os políticos e as pessoas fora do mercado de trabalho que se recusarem a vacinar não sofrerão consequências
e o rebaixamento moral, enquanto atingirá apenas aos trabalhadores. As boas intenções não podem justificar desvios jurídicos e a inversão da lógica de raciocínio, de modo a naturalizar o empoderamento do empregador nas relações do trabalho, oprimindo ainda mais a classe trabalhadora, por meio de acatamento de uma percepção de mundo autoritária, fazendo com que os irracionais e os efetivamente autoritários, na oportunidade de contestação dada, pareçam racionais e plurais. Além de que devemos nos atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais. Na primeira acepção, a razoabilidade exige a harmonização da norma geral com o caso individual. A razoabilidade impõe, na aplicação das normas jurídicas, a consideração daquilo que normalmente acontece. A razoabilidade atua como instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade. Então, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito garantido e a sua utilização justa. Por esse motivo, os princípios também são conhecidos como princípios da proibição do excesso. Então, ou seja, a justa causa é uma medida excessiva ao trabalhador, em razão de que não vai ser aplicada às outras pessoas da relação de trabalho. Por esse motivo, não é possível para o ministro Nunes Marques que haja imposição de vacina por meios físicos. Segundo ele, a obrigatoriedade da vacina pode ser sancionada apenas por medidas indiretas, tais como multas, sem que haja qualquer tipo de constrangimento físico. Agora eu passo a minha palavra à minha colega Jéssica. Obrigada, Gisele. Eu vou avançar aqui o slide, tá? Então, a minha fala vai ser sobre o posicionamento favorável à demissão por justa causa na recusa à vacinação. E aí eu já queria começar com duas perguntas, né? Pode o trabalhador ser obrigado a se vacinar para que ele seja admitido ou mantido no seu emprego, ou essa exigência extrapolaria os limites do poder hierárquico, né? Como já falado pelas meninas. Então, aqui eu trouxe para vocês um slide com um dado bastante chocante. Ele data do dia 22, segunda-feira, né? Onde nós temos mais de 12 milhões de casos acumulados, né, de Covid, e mais de 295 mil óbitos. Vejam bem, a minha ideia aqui é fazer meio que o trabalho do advogado do diabo, né? Como a Bianca e a Gisele apresentaram de forma brilhante antes de mim os argumentos contra a decisão por justa causa, eu quero apresentar para vocês argumentos a favor da possibilidade da demissão por justa causa, caso o trabalhador ele se recuse a tomar a vacina. Aqui eu trouxe um recorte, eu espero que dê para vocês verem, né, um recorte regional. A região sudeste, que é a nossa região, nós temos mais de 4 milhões de casos e mais de 130 mil pessoas infectadas. E aqui um recorte ainda mais específico, né, Minas Gerais, nós temos mais de 1 milhão de casos e mais de 22 mil pessoas contaminadas. Nos dados gerais, isso representa quase 6% da população total do Brasil, que está ou já foi contaminada pelo vírus. E aqui eu quero dizer que eu sinto muito, né, por cada amigo, ente querido, conhecido que você tenha perdido, que essas pessoas nunca serão somente números, né, e que cada vida importa. Mas esses dados, eles revelam, né, a necessidade de ações drásticas de contenção e prevenção, incluindo a vacina. Por outro lado, a gente sempre vai ter essa perspectiva das liberdades públicas, né? O Estado, ele pode obrigar o cidadão a se vacinar? Caso não, o que dizer do empregado? Então, eu trouxe aqui para vocês os fundamentos que falam que todas as pessoas têm direito fundamental à proteção ao meio ambiente em geral. No artigo 196 e 197 da Constituição, trata que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, e é de relevância pública as ações de serviço e de saúde. O artigo 225 fala que todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo. E aqui, usando
o conceito do professor José Afonso da Silva, ele aponta a necessidade da gente reservar um tratamento especial ao que se trata do local de trabalho, porque é lá que o trabalhador passa boa parte da sua vida, né? Então, a qualidade de vida, ela está intimamente dependente da qualidade do ambiente de trabalho. E aí, nisso, nós temos o artigo 200, o inciso 8º da Constituição, que trata, né, das atribuições do SUS, que, além delas, é de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. Como bem apontam os professores Guilherme Feliciano e José Antônio Ribeiro, a proteção do meio ambiente, ela pressupõe atividade de prevenção e precaução de acidentes e adoecimentos ocupacionais. E, para isso, a gente tem uma extensa normativa. Então, a gente começa pela Constituição, passando pelas normas internacionais, e aqui eu quero destacar as convenções 148, 155 e 161 da OIT, passando ainda por toda a legislação infraconstitucional, como a CLT, no capítulo 5 e o título 2, e as famosas NRs, né, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ligado ao Ministério da Economia. Temos também, né, o regulamento específico da empresa, que também é fonte formal no direito do trabalho. Então, se o ambiente de trabalho ele integra o ambiente geral, o trabalhador ele tem o direito de esperar condições que assegurem uma boa qualidade de trabalho. E o dever, porém, ele não se cinge somente à pessoa do empregador. Então, compete ao Estado fiscalizar através do selinho do Ministério Público do Trabalho. E os empregados, eles também têm, por sua vez, o dever de cumprir as diretrizes passadas pelo empregador, né, em matéria de saúde e segurança do trabalho. Tanto é que o artigo 158 da CLT, ele coloca que a resistência do trabalhador, nesse particular, configura, inclusive, infração disciplinar. E, com efeito, o trabalhador, ele pode, inclusive, ser dispensado por justa causa, nas hipóteses do artigo 482, se caso ele não cumprir as determinações do empregador. Obviamente, o trabalhador, ele não tem apenas obrigações, né, quando se trata de proteção à saúde laboral. Ele tem inúmeros direitos. E um direito mais significativo é o que diz respeito ao poder dele se recusar a trabalhar no local sem a devida segurança ou sem a devida proteção aos riscos ocupacionais. E aí, a gente trazendo isso para o nosso atual momento, né, contexto, o direito de resistência do empregado, ele se torna mais nítido agora na pandemia, devido ao risco que o Covid, né, ele traz. Então, o vírus, o SARS-CoV, ele tem um nível de transmissibilidade alarmante, né, e os níveis de letalidade são acentuados quando a gente trata de grupos de risco, e também temos agora as variantes. E nessa realidade, o vírus, até o presente momento, ele não foi completamente compreendido pelas ciências médicas. E no caso brasileiro, a gente tem que agregar esse ponto ao dado político-sociológico. O Brasil não se preparou adequadamente para a pandemia. E a gente vê isso pelo caos da saúde pública brasileira. E a Convenção número 155 da OIT, em resguardo, né, aos bens jurídicos e que foram tutelados pela Constituição, legitima a paralisação do trabalho por parte dos próprios trabalhadores, ante, né, a constatação de um risco grave e iminente à vida ou à saúde. Então, nós podemos também pensar que essa recusa do trabalhador, ela pode ser em virtude da liberdade de agir, da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião. Nós temos também aspectos políticos, filosóficos, religiosos e demais convicções pessoais, e que podem ser invocadas pelo trabalhador que não quer se submeter à vacinação. E aí a gente se faz essa pergunta: como resolver essa difícil equação? O empregador, ele tem que tomar todas as medidas ao seu alcance, inclusive as de precaução, para preservar a saúde dos empregados. E até lógico, se a gente pensar que ele pode exigir a vacinação, como pode exigir o uso correto de qualquer outro equipamento de proteção. E aí nós temos essa colisão: o poder, dever, direito do empregador de um lado e o direito de recusa do empregado do outro.
Como já falado anteriormente, o próprio Supremo Tribunal Federal já chegou a enfrentar essa questão a favor da vacinação compulsória. E aí eu relembro aqui, não é forçada, mas implementada a partir de medidas indiretas. E eu trago aqui um conceito, né, do IBDFAN, é um posicionamento deles, que ele fala que ninguém pode ser constrangido, né, diretamente a comparecer a um posto de vacina, e tampouco ser levado à força. Mas como se trata de uma questão de saúde pública, o Estado ele tem as esferas, né, do governo que pode adotar medidas indiretas e que vão de acordo com a decisão do STF. Então, a gente aqui não fala do direito da recusa à vacinação de uma forma absoluta. E de acordo com o estudo técnico de vacinação do Covid feito pelo Ministério Público do Trabalho, como já falado pela Bianca, as empresas elas são obrigadas a colaborar com o Plano Nacional de Vacinação. Os trabalhadores eles também são obrigados a colaborar com as medidas de saúde e segurança do trabalho preconizadas pelas empresas, que devem incluir, inclusive, a vacinação no Covid. E aqui, adotando o posicionamento dos professores Guilherme, Feliciano e José Antônio novamente, no universo jurídico laboral, né, a falta de outras ferramentas servirão de propósito às sanções disciplinares legalmente previstas com a progressividade necessária. O Ministério Público do Trabalho, no dia 28, ele liberou esse guia técnico de vacinação, que, entre outras coisas, ele trata da progressão das sanções disciplinares. No item 3, esse guia traz um rol de ações a serem tomadas e eu destaquei algumas aqui que eu acho importante, relevante para o nosso debate. Então, o primeiro fala da recusa injustificada. Então, é importante relembrar que ela tem que ser injustificada. Do trabalhador de submeter à vacinação, ela pode caracterizar o ato faltoso e possibilitar as sanções previstas na CLT. E diante da recusa, a princípio injustificada do empregador, o empregador ele deve esclarecer de forma a fornecer para os empregados informações necessárias para elucidar a respeito do procedimento da vacinação e as consequências da recusa à vacina. E isso se justifica porque nesse meio tecnológico a gente recebe muitas fake news e às vezes a gente não sabe, né, o que é verdade e o que não é, então o Ministério Público do Trabalho coloca essa questão de esclarecimento como uma obrigatoriedade do empregador. E persistindo a recusa injustificada, o trabalhador ele deve ser afastado do ambiente de trabalho sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o empregador ele pode aplicar as sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa, mas como já falado também, em última ratio, né? Com fundamento no artigo 482, combinado com o artigo 158, que ele fala, porque na verdade a gente tem que observar o interesse público, né? Que é o valor maior a ser tutelado a proteção da coletividade. Então, aqui eu encerro a minha fala. Antes, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com os meus colegas, dizer que é muito bom esse espaço para a gente poder falar e ouvir também sobre esse assunto. Nós já falamos sobre o trabalho da mulher na pandemia, agora estamos tratando da questão da vacinação, né, e tudo isso nos mostra que os grupos vulneráveis, eles sempre são os mais atingidos, justamente aquelas pessoas que a gente deveria cuidar. O direito, ele tem que oferecer uma proteção para os trabalhadores, porque são eles que sustentam em grande medida a economia nacional, direto ou indiretamente. E também são eles que estão lá na frente, na linha de frente, né, cuidando dessa questão do Covid. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, complicado, e é assim que eu gostaria de finalizar a minha fala, com essa indignação, com esses questionamentos e essas reflexões. Obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Agora cabe a mim fazer o fechamento e traçar aí, em linhas gerais, um apanhado do que foi falado, e a gente pode passar aí a uma conclusão. E depois, se houverem perguntas, a gente vai responder. Quero, primeiro, agradecer a todos os componentes do nosso grupo, todos e cada um, a dedicação, a paciência
e a vontade que tem da gente estudar direito do trabalho junto e poder refletir sobre alguns temas super importantes. Vejam, meninos, hoje a gente está com 237 pessoas assistindo a esse simpósio. É um sucesso absoluto e ele se dá graças à iniciativa de vocês e à vontade de vocês de persistirem estudando e apresentando e discutindo, enfim, questionando, que é o nosso papel na área jurídica. É um tema muito importante esse de hoje. E a gente optou falar sobre ele porque a gente não quer se esconder. Como grupo, a gente não quer se esconder, a gente quer discutir, a gente quer colocar as situações para que elas possam ser conversadas. E é só com informação que a gente pode discutir com uma certa propriedade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Essa fala final da Jéssica é perfeita. Aliás, como também foi perfeita a fala no sentido de sentir muito por cada perda, que não se trata de um número, mas se trata de pessoas que têm famílias, que têm filhos, enfim. A Jéssica trouxe os dados de segunda-feira com 294 mil mortos, mas hoje já passamos, aliás, ontem, Jéssica, já passamos dos 300 mil. Para vocês terem uma ideia, o avião da Air France que caiu atravessando o Oceano Atlântico, outro dia matou 270 pessoas, caiu no meio do Oceano Atlântico, já foi uma comoção no Brasil. São 2.700 pessoas, nós já perdemos 300 mil vidas. A gente está perdendo mais ou menos, é como se caíssem 10 aviões todo dia, cheio de gente, para vocês terem uma ideia do que isso representa. Então, é um momento difícil, é um momento de dificuldade, é um momento em que todos falharam. O poder público falhou, nós, como sociedade, falhamos, como indivíduos, falhamos, porque também a gente não pode exigir tudo do poder público quando as pessoas se aglomeram desnecessariamente para fazer festas, por exemplo, em momentos como esse que a gente tem passado. Então, nós, enquanto sociedade, a gente também está errando. E o tema que a gente trouxe aqui para discussão hoje é um tema muito complexo, porque ele envolve o sonho dourado de todo mundo é tomar vacina. E ele envolve esse direito de tomar a vacina e que pode ser questionado pelo cidadão. Então, a base da nossa discussão não é se o empregado pode tomar a vacina, ou se o cidadão pode tomar a vacina, ou se o cidadão não pode tomar a vacina, porque o cidadão como tal, o indivíduo como tal, o Paulo pode tomar ou não pode tomar. Esse é um problema meu. Mas esse cidadão inserido no ambiente empresarial, esse cidadão inserido na empresa trabalhando, será que ele continua com essa possibilidade, como bem colocaram a Jéssica, a Amanda, a Tamires, o Léo, a Bianca e a Gisele? Será que esse cidadão tem o direito de se recusar a tomar vacina e colocar em risco toda aquela coletividade que está em volta dele? Porque não é a mesma coisa do que a pessoa usar máscara ou não usar máscara. Porque quando a pessoa não usa máscara... obrigado, viu? Obrigado. Quando a pessoa não usa máscara, ela não é um problema dela não usar a máscara, mas o problema é de quem ela vai contaminar não usando a máscara. E esse é um problema muito difícil. Por isso que a gente trouxe essa questão a essa discussão. E o ponto principal é que o empregador tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho. Todo mundo trabalha, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando você vai trabalhar, você tem aí, o empregador tem, como dono da empresa, a empresa tem que ter limpa, tem que ser asseada, tem que ter cadeira em ordem, enfim. Ele tem, ou é um empregador o responsável pelo meio ambiente do trabalho. E dentro desse meio ambiente do trabalho, ele tem que cuidar da saúde do trabalhador. Como ele pode cuidar da saúde de um trabalhador que se recusa a ser cuidado?
a nossa lei prevê que os empregados que têm doenças infecto-contagiosas têm que se afastar do trabalho. Então, mas a discussão ela é muito mais importante do que isso. A discussão é o empregado que se recusa, porque ela avança um pouquinho, e a gente tentou mostrar isso para vocês, os prós e os contras, posicionamento dos ministros do Supremo, e a questão é nova, então a gente não tem muita jurisprudência sobre isso, a não ser a do Supremo, que já decidiu que o cidadão não é obrigado a tomar vacina, ok. Mas isso dentro do ambiente de empresa pode trazer repercussão. E essa repercussão vai influenciar no meio ambiente de trabalho e vai influenciar em toda a coletividade de trabalhadores. E aí a gente entra num segundo ponto da discussão. O empregador pode punir o empregado que se recusa a tomar vacina. O Ministério Público do Trabalho, como bem foi colocado, entende que não só pode, como deve, e inclusive chegar à punição máxima de um empregado no contrato de trabalho, que é a demissão por justa causa. Gente, na demissão por justa causa, o empregado deixa de receber várias verbas. Ele só sai da empresa recebendo os dias que ele trabalhou no mês, que se chama saldo de salário, e se tiver as férias vencidas, que são as férias que já venceram e ele ainda não gozou. Se ele não tiver férias vencidas, ele recebe só os dias trabalhados no mês. A demissão por justa causa é a pior punição que o empregado pode sofrer no contrato de trabalho. Isso tem que ficar claro. É a pior punição. E será que o empregado merece ser punido dessa forma por se recusar a vacinação? É isso que a gente tentou mostrar para vocês ao longo da nossa explanação. Eu acho que não. Eu acho que o empregado até pode ser demitido, mas jamais ser demitido por justa causa. O nosso direito permite, ao contrário de muitas legislações, o nosso direito permite a demissão imotivada. Quer dizer, a demissão sem motivo. Eu não quero que aquele trabalhador fique na minha empresa, porque, afinal de contas, a minha empresa tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho e ele pode contaminar todo mundo. Ok, eu mando ele embora. Agora, jamais mandar ele embora com uma punição muito grande como essa, já é a parte mais frágil da relação de emprego, já é a parte que mais sofre com as consequências da pandemia, e ainda assim, porque ideologicamente, gente, vocês sabem como é que funciona. Se vem alguém importante, um líder, e fala assim, acho que tomar vacina é bobagem, muita gente mais simples e até mais esclarecida pode concordar com essa ideia e simplesmente achar que não deve tomar vacina. Então é isso aí, ideologia. Não é maldade do empregado. O empregado não quer prejudicar a empresa, o empregado não quer prejudicar, não quer contaminar ninguém. Ninguém em sã consciência quer contaminar ninguém. E se quiser, tem crime tipificado no Código Penal para isso. Então, a ideia é, eu não quero tomar porque a minha ideologia, a minha religião, a minha, sei lá, minha mulher não deixa, enfim, por vários motivos eu não quero tomar. Ok, então o empregador tem o direito de desligar esse empregado. Agora, quer me parecer que a melhor forma de fazer isso é demitir esse empregado sem justa causa, pagando para ele as verbas rescisórias decorrentes do contrato. Vocês acham que, em sã consciência, nos dias de hoje, a Amanda falou, são 14 milhões de desempregados. Eu vou dar um dado a mais para vocês. Desempregado para o IBGE é aquele que tinha emprego e perdeu. Aqueles que nunca tiveram emprego não estão nesse cômputo. A gente ultrapassa 40 milhões de pessoas sem empregos no Brasil hoje. Entre aquelas que tinham emprego e perderam e aquelas que nunca tiveram. Porque existe um enorme contingente de pessoas que jamais trabalharam formalizadas ou com carteira assinada. E essas escapam das estatísticas. Por onde vocês passam, por onde vocês vêm, aqui em São Paulo,
é muito comum, aumentou enormemente o número de pessoas vivendo nas ruas. Eu tenho no meu WhatsApp aqui 4 grupos de gente pedindo dinheiro para distribuir para pessoas, para montar a cesta básica para poder comer. Então, a situação social, do ponto de vista sociológico, é muito séria. Como é que a gente vai admitir que uma pessoa que se recusa a tomar vacina pode ser demitida por justa causa? Nessa pandemia, ninguém mereceria ser demitido de jeito nenhum, muito menos por justa causa. Tá? Então, com isso, eu acho que a gente pode encerrar a nossa exposição e estamos aí, todos nós, abertos para eventuais dúvidas e questionamentos que vocês tenham. Quero agradecer a cada um dos 236, Jéssica. 230, chegamos a 236 pessoas assistindo, batemos todos os recordes de audiência da faculdade, vamos colocar isso, vamos espalhar, vamos botar no site. Jéssica, se vira, divulga isso, publica, e a gente vai ter que mostrar para todo mundo que o nosso grupo é punk. Que Amanda, que Amanda. A Amanda quer tirar foto de você, Jéssica. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Opa, Paulo pergunta, a empresa a qual trabalho está aplicando o 476A do decreto de 43. O 476A do decreto de 43, Paulo, o 476A da CLT. 43 foi o ano que foi editada a CLT. O 476A fala da suspensão do contrato de trabalho por 2 a 5 meses. Isso é legítimo. Está na CLT, introduzido pela reforma e está valendo. Pode acontecer? Pode, Paulo, pode acontecer. Naquelas hipóteses que o 476 fala de 2 a 5 meses para participação empregado em curso ou programa de qualificação ou equivalente. Esse é um tipo de suspensão, Paulo. Existe outra discussão que está correndo no Congresso Nacional agora, que é a redição de uma medida provisória que vai permitir a diminuição do salário e da jornada de trabalho novamente, como foi aquela medida provisória 436 lá atrás. O Arthur está perguntando se ele pode ter acesso, se eles podem ter acesso a esse slide. Arthur, a Jéssica vai ver lá na faculdade se a gente pode colocar isso no site da faculdade, a exposição. E aí você tem acesso a eles na exposição inteira que vai estar disponível no site da faculdade, tá bom? Muito obrigado a todos e cada um que tiveram com a gente. Se preparem, porque nós vamos soltar outro simpósio mais legal que esse ainda, lá para junho, mais ou menos. O mês que vem a gente vai fazer uma reunião e vai conversar sobre isso. Quero convidar todo mundo que queira participar do nosso grupo. Estamos de portas abertas e agradecer à faculdade, claro, pelo apoio. Opa, peraí, Virgínia. O negócio passa rápido aqui, Virgínia, eu não consigo ler. Em caso de demissão imotivada por recusa de vacinação, o funcionário pode recorrer da demissão por achar injusta? Virgínia, se a demissão é imotivada, ela já é sem justa causa. Ele pode ir à Justiça do Trabalho, questionar essa demissão, se ele tiver algum tipo de garantia de emprego, gestante, membro da CIPA, sei lá, dirigente sindical, enfim. Aí ele pode questionar. Se não, a demissão sem justa causa, a demissão imotivada no direito brasileiro, ela é permitida, enfim, infelizmente. Giovana, entra no site aqui, ó, entra no site da fdsm.edu.br e você vai ter acesso lá. Que bom, Samuel, que você gostou. Oh, Amanda Erastesse, o que a Amanda quer? O que ela quer, Jéssica? Não poderá alegar dispensa discriminatória? Fabrício, sempre pode. Sempre pode. Oi, Fabrício, bom ter você aqui. Sempre pode. Mas, nesse caso, eu não sei exatamente se existiria, nesse caso, discriminação. Eu acho que seria muito difícil colar uma dispensa discriminatória no empregado que se recusa a tomar a vacina da Covid. Mas eu gostei da possibilidade, existe, claro.
Muito bem, obrigado, Davi, obrigado a todos, obrigado, meu grupo de estudos, obrigado a todos que se dedicaram tantos, obrigado, Gi, obrigado, Bianca, obrigado, Jéssica, Tamires, Léo, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado, Amanda, também. Eu fiquei muito... Para de me amolar, ela está falando. Você vai ver, Amanda, a pipoca vai cantar, viu? Você vai ver. Pode falar, Jéssica. Paulo, só queria agradecer às meninas da extensão, a Cris, a Silvinha também. Exatamente, muito bem lembrado. São uns amores, uma gentileza, uma dedicação. Muito obrigado, Cris, muito obrigado. Vocês realmente fazem a diferença para a gente, viu? Eu fico muito contente com essa dedicação e a faculdade realmente é diferente. Essa faculdade é diferente, verdadeiramente. Tenho muito orgulho de estar aqui, tenho muito orgulho de ter vocês aqui e espero continuar com vocês por muito tempo ainda. A Ledinha também, Leda. A Leda também. Quem mais? Tamires, quer agradecer alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou pontuando aqui, acho que a Jéssica colocou todo mundo já. Tá bom. As meninas da extensão são incríveis, o suporte por trás de todo esse evento. Agradecer também todo mundo do grupo, que não estão aqui com a gente, né, virtualmente aqui agora, mas que estão nos assistindo, que são sempre maravilhosos. Tenho um orgulho gigantesco de participar desse grupo. Você fez muito bem em falar isso, Tamires, porque tem muita gente que queria participar desse simpósio, queria apresentar e não deu. Então, no próximo simpósio, a gente vai tentar abrir mais e discutir outras questões. Nossa, William, vou tentar ler. Quando você obriga um funcionário a tomar uma vacina sob pena de sofrer uma punição, não está violando o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, as cláusulas pétreas, onde não será objeto de deliberação proposta de emenda que tente abolir os direitos e garantias individuais? William, ok, eu até concordo com você na essência, mas alguma coisa escapou na apresentação, porque ninguém em nenhum momento disse que o empregador pode obrigar o empregado a tomar vacina. Muito pelo contrário, o que foi exposto é que o empregado, se eu não me engano, a fala da Jéssica deixou isso bem claro, o empregado tem que ser instruído, tem que ser informado, é o direito de informação que ele tem. O porquê que ele deve tomar a vacina, a preocupação que a empresa tem com a saúde dele e com os demais empregadores, mais trabalhadores, mas jamais, aí eu concordo com você, não pode obrigar o empregado a tomar vacina de jeito nenhum. Falar, vem cá que você vai tomar. Não, isso não existe. Tá? E nem também ameaçar. Se você não tomar, eu vou te demitir por justa causa, que é o que vai acontecer se for observado o parecer do Ministério Público. Tá bom, William? Essa é a ideia. Tira a foto, Jéssica, com você aí. Já tirei. Ô, Paulo, a Amanda levantou a mãozinha ali, ó. Amanda, não, pode falar. Cadê a Amanda? Pois eu acho que eu vou sair, aí ela entra. Pode ser? Bom. Pode ser, Jéssica. Obrigado. Quer dizer, eu não sei se vocês saem, não. É difícil a vida, viu, Bianca? É difícil. Põe o mouse em cima do teu rosto, vai aparecer uma bolinha vermelha. Aperta nela. Ai, não tem. Senhor do céu, dai-me força. Alguém está vendo essa bolinha? Você coloca o mouse em cima do teu nome... Em cima do teu nome, não, em cima da tua foto, em cima do teu rosto, aparece uma bolinha vermelha e uma azul. Eu vou tirar você então, tá? Beijo. Pronto. Pode entrar, Amanda. Não é fácil, viu, gente? Vocês querem falar comigo ou vocês vão ficar olhando para minha cara? Hein, Bianca? Fala! Só queria contar uma curiosidade. Eu assisti um debate da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo. Estava até o desembargador Jorge Souto Maior. E tinha outro jurista também. Não me recordo quem, mas um já trouxe, que tinha conhecimento, né, que era advogado da empresa.
O empregador chegou e falou assim: quem tomar vacina vai ser mandado embora. Não aceito que ninguém da minha empresa tome vacina. Então, isso ainda não está sendo tanto discutido, né? Que agora quem vacinou são os profissionais da saúde, então eles estão na linha de frente, então eles sabem a importância, né? A maioria deles, mas isso ainda vai ser bastante discutido nos tribunais. Vai sim, vai sim. E aquela questão que foi colocada lá da dispensa discriminatória também é importante. Só que aí, ó, é o seguinte, o empregador tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho. O empregador que não fornece equipamento de proteção para o empregado, ele é punido. Então, eu acho até que o empregador tem o direito de falar, olha, quem não tomar vacina eu vou demitir, mas jamais demitir por justa causa. Essa é a diferença, ok? Pois não, mestre doutora Amanda Eiras Teste. Não estamos ouvindo, Amanda. Estão ouvindo? Agora sim. Não, eu só queria enaltecer o nosso grupo, porque no meio do caminho disso surgiram vários percalços de slide, era para apresentar mais pessoas e aí acabou que a Jéssica ficou apresentando sozinha, porque a Bibi teve a banca dela. Então, todos eles se esforçaram muito. A gente tem uma discussão muito bacana do grupo. Então, agradecer a todos vocês, agradecer ao professor Paulo pela oportunidade, porque as iniciativas sempre surgem dele, né? E se não fosse ele, não existia esse grupo. Então, obrigada a todos vocês. A modéstia passou e parou ali, né, gente? Mas vamos lá. Então, agradecer a vocês mesmo, pela parceria, pela cumplicidade, pelo esforço. Estamos juntos para as próximas. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos. Tem duas perguntas ainda. Uma da Virgínia, que fala assim, a empresa pode fazer uma palestra em horário de trabalho com o técnico de segurança do trabalho para a orientação dos funcionários sobre vacinação e obrigar todos a participar dessa palestra, para assim o empregado estar ciente de tudo? Pode, Virgínia. Pode e deve. É aquela parte da nossa palestra que a Jéssica apresentou do dever de informação ao empregado, ok? Dentro do horário de trabalho, nenhum problema. Essa é a função do técnico de segurança do trabalho, é uma das funções da CIPA e da segurança do trabalho. E o Fabrício tem outra pergunta. Se o patrão ou prepostos não tomarem a vacina, o empregado pode pedir a rescisão indireta? Para quem não sabe, rescisão indireta é a alegação do empregado que o empregador cometeu uma falta grave. Na minha opinião, perfeito, Fabrício. Pode sim. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem problema nenhum, poderia pedir. Eu acho que, nesse caso, eu acho que além de poder, ele deve pedir. Eu acho que é igual para todo mundo. Tá? Muito bem, gente. Então, acho que a gente conseguiu esgotar na nossa perspectiva aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Quero agradecer novamente todos e cada um componentes do grupo de estudos. Quero agradecer especialmente a Amanda pela dedicação e pela ajuda. Quero agradecer as meninas da extensão, a Cristiana e todas as meninas. Muito obrigado por tudo, pela ajuda, pela retaguarda que vocês deram. Agradecer a FDSM, que nos propicia esse espaço e essa abertura para a gente discutir o que a gente quiser, falar o que a gente quiser, que é sensacional. Então, agradecendo a todos, e em especial aos membros do grupo, eu dou por encerrado esse simpósio e nos aguardem, porque a gente volta ainda esse semestre com outro. Para os integrantes do grupo, vocês vão receber um WhatsApp da Amanda, já os convocando para a nossa próxima reunião, onde cada um pode levar um tema de discussão para que a gente escolha o tema do próximo simpósio, tá bom? E eu tenho mais coisa para falar para vocês lá também, mas eu falo só lá. Um beijo para todo mundo, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.